nós encerramos uma série nesse mês passado, né? Já estamos começando um novo mês e Deus do céu, né? Hoje, se não me engano, lá no nosso programa, hoje é o culto de número 27, né? Desse ano, em torno de 50 e poucos cultos que fazemos no ano. Então já estamos chegando quase na metade, já passamos, né? Estamos passando aí da metade, eu creio, deste ano, começando em julho, é claro. Então, que desafio nós temos de cada dia vir aqui mesmo e nos encontrarmos com Jesus, que já está aqui, Ele está em todo lugar, mas de termos consciência da presença dEle e vivemos aquilo que Ele quer. E nós aprendemos sobre o nosso jeito de ser. E a gente está falando exatamente quando o nosso jeito de ser, a gente não está falando do jeito de ser de igreja missionária, apesar de sermos essa comunidade. A gente está dizendo o nosso jeito de ser com base na palavra de Jesus. Nós estamos pegando os resumos dele, que é o que ele diz, onde nós temos aí o que você já está vendo, que ele está dizendo que o primeiro e maior mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O nosso jeito de ser tem que refletir isto. Amamos a Deus sobre tudo, amamos os nossos irmãos e amamos as pessoas perdidas sem Jesus, porque Ele nos envia. Então, o que nós vimos foram exatamente essas três coisas aí. Onde é que nós queremos chegar, que é o destino desta igreja. E depois, o caminho que vamos fazer e o que faremos, vamos percorrer para chegar lá. E o que nós acreditamos. Até tem esses sinais aí representando, nessas figurinhas representando para lembrar. E quando falam onde nós queremos chegar, a nossa igreja, o que nós queremos é que a nossa igreja seja conhecida pela intimidade com Jesus, é isso que nós queremos. São 3 relacionamentos com Jesus. Mas também que ela tenha relacionamentos vibrantes. Que o relacionamento entre nós, entre irmãos, seja um relacionamento como Jesus disse. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então que Jesus nos desperte para isso. E também, dentro disto, que a gente está envolvido com a proclamação do Evangelho. São as 3 coisas onde nós queremos chegar com a igreja, nesses 3 relacionamentos. E o que é que nós faremos? O que a gente vai fazer, que eles chamam de missão, é levar a cada pessoa um relacionamento crescente com Jesus. É isso que nós queremos, que marque no seu coração. Nosso jeito de ser é, cada coisa que fizermos aqui, nós estamos trabalhando para isso, que você conheça Jesus, que você se envolva com Jesus. O desejo de Deus é que, e a oração é que você seja parecido com o Filho dele. Por isso, então, nosso trabalho é que você seja assim, que você faça de tudo e que nós trabalhemos, que cada ação nessa igreja leve a pessoa a conhecer Jesus e amar Jesus. Quando a gente fala dos nossos valores, que é o que nós acreditamos, aí são uma coisa representada por pilares, nós acreditamos numa igreja bíblica. Ela precisa ser bíblica somente. E eu disse, é assim que a gente descobre se uma igreja é séria. O que ela prega? Se ela usa a Bíblia, ela usa o nome de Jesus, ou Jesus é central, né? E a palavra de Deus é a autoridade final. O que você vai ouvir aqui é Bíblia. Se não for Bíblia e se não tiver na palavra do Senhor, você tem 2 coisas: ou vem e questiona, ou se não tiver jeito, procure um lugar que prega a palavra de Deus. Tem que ser sempre assim. Mas também a gente pensa numa igreja descomplicada. Quando a gente fala nesses 3 relacionamentos, você não vai ver uma igreja cheia de atividades, mas a gente espera que você cresça tanto nesse relacionamento com Deus, com os irmãos e com o mundo, que você entenda que não é dentro da igreja fazendo 500 ministérios para você servir. Você vem aqui e serve com o que Deus te deu. Nós adoramos, nos fortalecemos, mas vá servir ao Senhor no seu dia a dia, onde você estiver. Essa é a ideia. Então, igreja descomplicada, que a vida já é complicada. Compromisso também com a transformação da família. Nós pensamos assim que tudo vem do núcleo da família, é com a família. Então, esse núcleo aí que muda a sociedade, que muda a igreja, que muda a sociedade. Foi assim que Deus planejou. Outra coisa que nós cremos aqui é na descentralização. Então, você vai ver sempre muita gente servindo, outros pregando. Semana que vem a gente tem o Miguel falando sobre um desses assuntos aqui, falando da sua experiência. A gente tem o João, nós temos trazido outros também, mas principalmente do nosso meio. Eu quero mais de vocês podendo fazer isso, mas em toda e qualquer área da sua vida. Queremos que você entenda assim, não tem uma estrela aqui. Quem brilha aqui é Jesus, né? E nós queremos que você também brilhe com o seu ministério e o seu chamado. E por último aqui, dentro do que nós acreditamos, é a formação intencional. Nós queremos, como formamos pastores aqui, temos formado vários, e o João é
o último recentemente, mas o Miguel está no processo de formação também. Então nós estamos trabalhando para que as pessoas sejam formadas, líderes sejam formados. Estamos trabalhando para os nossos coordenadores passarem de coordenadores para líderes. E isso tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você coordenar um ministério, outra coisa é você ser um padrão e zelar pela vida das pessoas que estão no ministério. Então é isso que a gente trabalha. Mas hoje nós estamos começando uma nova série, que é o que você está vendo, que a gente está chamando de impulsionadores da excelência. Por quê? Bom, a gente precisa fazer tudo com excelência. E quando a gente fala, e esse episódio, são 5 episódios, mas esse primeiro fala sobre a devoção a Deus, que eu quero tratar com vocês. E quando eu falo de impulsionadores, a gente está falando de força motriz, o que nos move, né, o que nos impulsiona. E você vai ver que, pode pôr o próximo slide para mim, porque ele é uma engrenagem que a gente, né, os outros cada um tem seu desenho, mas isso é uma engrenagem que vai entrar em movimento, que vai fazer. A ideia, que isso está no centro ali, depois você vai ver mais o que está, que é isso que faz todas essas coisas acontecerem. Então, para acontecer onde nós queremos chegar, o que nós vamos fazer, o que nós acreditamos, precisa dessa força motriz aí. Então, uma força que nos move. E quem é essa força? O que é essa força? Aí você vai entender assim, é o pastor, são os líderes. Não, a força somos cada um de nós. Que é a igreja que Jesus chamou e disse que colocou cada um no ministério, colocou cada um no corpo de Cristo, com uma função, com um ministério. É isso que nós queremos. Mas o que me chama a atenção é que, eu não sei como é com a sua vida, a gente faz de tudo. Quando você tem um filho, você não deixa o filho lá dentro de casa dizendo assim, olha, fica aí, e eu vou ficar dando comida, pagando, e meu desejo é que você nunca saia de casa. Tem algum pai que deseja isso para o filho? Eu quero que, nem quero que você se case, eu não quero que você trabalhe fora, eu quero que você fique aqui. Apesar que está acontecendo muito, né? Hoje, tem filho com 40 anos em casa, né? E está uma brincadeira assim, um bebezão de 40 anos sentado no carrinho, e o pai e a mãe velhinho empurrando. Então, isso é sério. Mas para mim o mais sério é que muitas vezes é isso que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Se com um filho eu ponho na escola, eu zelo, né, ele tem que levantar, ele tem que aprender a fazer coisas em casa, ele tem que crescer, desenvolver, que não vou trocar fralda o tempo todo, não é assim. A gente vai vendo o progresso e graças a Deus que ele progride, porque a gente só facilita, a gente nem precisa ensinar, a gente só precisa facilitar, porque ele já tem no seu DNA, ele já tem essa formação, ele vai crescer, a gente só está contribuindo para ele desenvolver. Imagina se a gente tivesse que realmente fazer. Mas nós cuidamos de tudo da vida dele, até que ele chegue, e nós temos um sonho, nós queremos que ele seja isso, aquilo outro, ou ajudamos ele a encontrar o seu sonho pessoal, mas nós fazemos de tudo com disciplina, escola, e tudo que você achar que você deve fazer, você faz por esse filho. Para mim a grande questão é que quando fala da nossa espiritualidade, que somos crianças espirituais, que nascemos, a Bíblia fala assim, de repente nós ficamos esses menininhos e meninões e meninonas, dentro de casa, nunca vou sair daqui. Como é legal, né? Então, Jesus está chamando a gente para alguma coisa muito mais séria, e eu queria que você olhasse, entendesse, abra o seu coração, porque eu estou só introduzindo isso para você entender onde a gente vai entrar, né? E hoje a gente está falando exatamente do quê? Da entrega pessoal, da sua consagração a Deus e ao reino, que vão fazer essas coisas acontecerem quando a gente está pensando onde nós queremos chegar, o que queremos fazer, o que nós acreditamos. Então, para isso, né, não vai acontecer sem a sua consagração. Se você não se consagrar pessoalmente, entregar, fizer aquilo que Deus te chamou para fazer, nós não vamos chegar lá, nós não vamos fazer, nós também não vamos acreditar, e consequentemente não vai acontecer nada nesse lugar, e eu estou chamando você. E o assunto é devoção, e é um D, e você vai ver que são 5 Ds, a gente chama de 5 Ds. Não tem terceira dimensão, aqui é a 5ª dimensão. Nós vamos tratar nesses dias sobre 5. E só D porque são 5 Ds, porque são 5 palavras que começam com D, e a primeira é a devoção. E eu queria que você então me acompanhasse nesse versículo aqui. Vamos ler juntos? E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de você,
senão que tema o Senhor, o seu Deus, e que ande em todos os seus caminhos, e que o ame, e que o sirva ao Senhor, ao seu Deus, de todo o seu coração e de toda a tua alma, e que obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ele falou: o que é que eu te peço? Eu não peço nada mais do que isto. E aí eu queria chamar a sua atenção, porque você vai ver que depois, nesse desenho todo, devoção está no centro de tudo, porque é a coisa mais importante da sua vida. É impossível você servir ao Senhor e você entender o coração de Deus se você não tiver uma vida de devoção, onde você vai entender. O nosso dicionário diz assim, o Aurélio, esse não é o Aurélio, mas é o Royce, né? Mas é o nosso dicionário em português, diz assim, da língua portuguesa, que devoção é o ato de dedicar-se ou consagrar-se a alguém ou entidade. Ou um outro é fervor religioso. Em outras palavras, significa que quando falar de devoção, está falando assim da sua dedicação, da nossa consagração, do nosso fervor por Deus. A devoção vai demonstrar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós queremos Deus, o quanto Deus é o importante na nossa vida. Por isso ele está dizendo: olha, Israel, ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força. Ele está dizendo com todo o seu ser, com tudo que você é, ame o Senhor. E se você pensa que isso é algo, apesar de estar dito lá no Velho Testamento, e começa lá, você vai ver Jesus repetindo isso no futuro, lá no Novo Testamento. Se é algo que ele repete, ele está dizendo: o maior e grande mandamento é esse, é um mandamento que está acima de todos os outros, se eu quero servir a Deus. E Deus dá para Moisés, ele escreve naquelas 2 tábuas, que você conhece, de 2 pedras, ele escreve com o próprio dedo o mandamento, esse mandamento. Então, e quando você olha lá em Deuteronômio, ele está dizendo: isso é preparação do coração de vocês, porque vocês vão assumir uma terra que foi prometida, e para vocês entrarem nessa terra, e saberem agir nessa terra, eu preciso ensinar desde agora, com o que vocês precisam se comprometer, o que é que eu espero de vocês, para que vocês tenham sucesso. E quando você olha para o texto, e nós olhamos o texto, a gente vê assim: que jeito é essa devoção? A devoção, ela é reverente, ela é prática, ela não é só de sentimento, ela é amorosa, ela é serva, ela é obediente. Devoção é tudo isso, é muito mais do que você também achar assim: um Deus caprichoso, que é exigente, um Deus que está querendo que as suas necessidades sejam atendidas. E o texto está dizendo no final: o que eu te dou hoje é para o seu próprio bem, não é para o bem de Deus, não é para o bem da igreja de Deus, porque Ele quer que você... não, é para o bem de pessoas, de gente, não é do reino, é de quem viver essa vida de intensidade com Deus, é que vai experimentar aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Tudo vai dar certo, tudo vai bem. Então, se eu posso definir para vocês, devoção é amar a Deus com intensidade, é buscá-lo com sinceridade, é obedecer a Deus com alegria, é você escolher todos os dias, quando Ele diz assim: rogo-vos que apresenteis as vossas vidas como sacrifício vivo, é você se apresentar cada dia para Deus, como sacrifício, para ouvir a voz dEle, e para viver a glória que Ele planejou para você e para mim. Devoção também é a expressão prática do nosso amor. O reino de Deus não é isso, um monte de regras para a gente seguir. Por isso o povo de Israel não entendeu. Por isso aqueles 2 que passam por aquele homem caído, eles não entenderam qual era o espírito. Ele diz: é amor, é importar-se, é depender de Deus, é entrega para Deus. É mais do que um momento isolado que a gente ora, ou lê a Bíblia, ou vem à igreja. Está dizendo assim: é uma postura de vida que eu tomo. E essa postura, esse jeito que eu vivo, então revela o quanto eu desejo Deus, o quanto eu desejo a sua presença, o quanto eu estou disposto a obedecer a Deus no dia a dia. Devoção é a nossa dedicação, é a nossa consagração, de novo, é o nosso fervor, é viver com Deus, não apenas ter um tempo com Deus. É muito bom que você esteja na igreja, é muito bom inclusive que você leia a Bíblia, precisa, você vai entender, e eu vou falar sobre isso.
Mas não pode ser um evento. Hoje eu vim à igreja. Talvez a semana eu não estarei. Depende do que aconteceu. Hoje eu leio. Estou lendo porque mandou. Não, ele está dizendo o seguinte: você e eu vivemos com Deus e para Deus o tempo todo. Então, ir para a leitura ou ir para a casa de Deus é meu encontro com Ele. Eu vivo para Ele. É mais do que um hábito. Então, é um estilo de vida. A devoção precisa ser um estilo de vida que você vive. E ela se expressa em prioridades, nas decisões, em palavras e atitudes. A minha pergunta é: antes de você ouvir, só de ouvir o que você ouviu até aqui agora, você acha que você tem devoção a Deus? Já parou para pensar? Eu vou para a igreja, eu leio, eu oro, eu faço ministério. Mas ele está dizendo muito mais que isso. Quero que você entenda, eu vou apresentar 6 coisas em torno de devoção, que demonstram tudo isso para você e para mim, para a gente entender. Mas como eu já comecei a mostrar aqui, desse fervor, dessa intensidade. Lembra que eu estava citando o pastor Vanderlei? Mas quando ele vem aqui, cada vez que ele prega, a ideia é que cada vez que você está tão envolvido com Jesus, a sua vida é tão profunda nele, que você não pode. As pessoas que sempre encontrei, e pessoas inclusive muito simples, a conversa deles era sobre Jesus. Isso é uma vida de devoção. A preocupação deles era contar algo especial que estavam vivendo de intimidade com Ele. E aí cada vez que você conversava, que você visita, encontra essa pessoa, e você não podia ir para aquela cidade sem encontrá-lo. Estou falando do irmão Jardicino, e o Micael sabe, que foi uma bênção, né? Um homem muito simples, era um saqueiro, que aceitou Jesus, que esteve envolvido comigo quando eu estava na minha conversão, que se converteu quando eu estava lá envenenado, ele cuidando de mim, então um monte de coisa. Uma pessoa assim, mas ele, meu sogro, cada vez que eu sentava com eles para conversar, era impossível você não sair de... Eles estavam contando de algo que aconteceu naquele dia, e eles se derramavam, eles se emocionavam pela presença de Deus. Não estavam dentro da igreja, nós estamos só conversando. Ela tem que afetar a nossa vida como um todo. Então eu disse, eu vou falar de 6 princípios aqui, que são chamados também de meios de graça. E eu não estou falando de batismo, porque eu já estou falando com aqueles, e eu estou chamando a atenção para aqueles que já são batizados. Esse já é um meio que você recebeu. O próprio Jesus passou por isso. Então eu estou falando de nós que nascemos como crianças espirituais, algumas coisas que nós fazemos na prática, que demonstra a nossa devoção. Você poderia imaginar qual é a primeira delas? Não põe ainda, segura. Você poderia imaginar qual é a coisa mais importante quando fala de alguém que ama Jesus, que deseja Jesus? Qual é a coisa mais importante que ele precisa? É a primeira de tudo? Vamos ver o que é. O que é, irmãos? Pode falar comigo? Ler a Bíblia, né? Vocês parece que tiveram dificuldade de falar isso aí. Oi? A gente precisa aprender isso aqui. Quando a gente olha para Jesus, e a própria, ele mesmo diz aqui, você olha que Jesus, na tentação no deserto, o que acontece é que a tentação que ele vence, nos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, quando Satanás vem, pode ver que as 3 vezes ele rebate a tentação com o poder da palavra. Ele diz, transforma pedra em pães. Ele diz, está escrito, não só de pão vive o homem. Está escrito, então ele usa a palavra. Olha, está escrito também que se você pula daí lá, vai lá no centro, né? Pula lá de cima para você mostrar a glória, que você tem o poder para você ser conhecido. Pula de lá. E ele diz assim, também está escrito aí. Ele está tentando torcer a palavra. Jesus mais uma vez mostra o conhecimento, né, da palavra, porque a própria palavra se responde. Você pode torcer a palavra. Satanás torce a palavra, ele pega ele fora de contexto. E Jesus diz, também está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás vem com a próxima tentação e diz assim, eu vou te dar todos os reinos. Levou para os lugares, todos esses reinos, se você se prostrar e me adorar. Jesus responde novamente, está escrito, só o teu Deus adorarás. O problema é que nós achamos que leitura é uma obrigação que o pastor faz.
Como um filho entende, pai, mas por que eu tenho que ler de novo? Por que eu tenho que fazer prova? Não é assim? Por que eu tenho que estudar? Parece que nós somos essa criança espiritual gritando o tempo todo, ai pastor, lê a Bíblia, tem certeza? Não é assim? Mas ele está dizendo, é fonte de vida. A palavra é Jesus, a palavra é viva, Jesus é a palavra viva. A palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo e você. E se você quer entender se é importante mesmo, se a gente tem a leitura da palavra, você pode ver que no deserto, os 40 anos, tudo que passaram, você vai ver Deus dizendo assim, olha, deixa eu contar para você. Deus está dizendo que Ele criou situações difíceis demais para o povo de Israel. Ele diz, eu te deixei passar fome. Eu te deixei ter sede. Eu te levei para o deserto, onde você não podia fazer nada. Ele está dizendo, sabe por que eu fiz isso tudo? Porque eu quis ensinar você que quando faltar tudo na sua vida, se você confiar em mim, eu vou fazer milagres na sua vida, como ele diz, milagre de abrir o Mar Vermelho, o milagre de fazer as águas se tornarem boas, o milagre de enviar pão do céu, e ele diz, pão do céu não é de lá, Jesus é o pão do céu, é uma preparação para Jesus, para mim e você. O que eles estão comendo lá no deserto é uma preparação para esse pão, que é Jesus. E ele diz, o pão do céu que Deus deu todos os dias, e diz que só parou o dia que eles pisaram e entraram na terra prometida. Está lá bem claro, todos os dias. E ele está dizendo, eu fiz tudo isso para ensinar a vocês que o homem não vive só de pão. E nós, irmãos, conseguimos servir a Deus de meia boca. E leitura da palavra é uma pergunta que você faz para você, não me erga a mão, não levante, não estou atrás disso. Mas pensando que se você não tem um plano de leitura, a coisa é séria, né? A palavra é alimento para a vida, né? Enquanto que nos alimentamos fisicamente do pão, nós nos alimentamos espiritualmente de Jesus. Então eu queria dizer para você, é urgente que você como crente, de verdade, precisa de um plano de leitura bíblica diário, se você quiser se encher do Espírito, se você quer como Jesus, e se você quer, porque uma forma de demonstrar que eu amo Jesus, que eu sou intenso com Deus, que Ele toma o primeiro lugar na minha vida, é que eu passo tempo com Ele na palavra. Não vai dizer que você tem amor e intensidade se você não passa com Ele. Não é assim? Eu estava ouvindo de uma das esposas aqui dizendo que o marido ficou fora. E o tempo que ela ficou fora, disse que ela ficou 10 dias sem dormir. Eu não conseguia, eu não sabia que ia ser assim. Que difícil ficar. O tempo que ele ficou, eu não dormia. Foi difícil demais. Senti falta de um monte de coisa. Insegura, né? E tudo isso, medo e tal. E a presença. Essa que é a questão. O problema é que quando nós conseguimos viver essa nossa vida de devoção, sem encontrar com Deus, sem ter Ele presente com a gente, já não sinto mais falta, pode ir, não tem problema. Então, a leitura da palavra é importante demais para a sua vida. O segundo meio de graça, então, primeira leitura, o segundo meio de graça, e uma forma também de demonstrar o nosso amor e compromisso com Deus, é o quê? Vamos falar juntos? Meditar na palavra. Meditar na palavra. Por que isso é importante? Alguém descreveu assim, um jornalista e filósofo, ele disse assim, que meditar é um confronto, veja isso, aprofundado com o que está sendo dito. Leitura é uma leitura. Meditação, ele diz, é um confronto aprofundado daquilo que está sendo dito. E diz que esse confronto aprofundado que deve levar você a reconhecer na sua própria experiência interior, exatamente nesse caso aqui, eu faço uma alteração, ele fala de uma outra coisa, mas exatamente o que a Bíblia está falando. Eu olho para aquilo, para o que Deus está dizendo, e olho para a minha vida, o que isso quer dizer. E ele diz assim, para fazer isso, vai ter que puxar elementos da memória, da imaginação, da associação de ideias, e tudo que você tiver, mas também da sua experiência, e meu acréscimo, com a palavra, e pedir que o Espírito Santo revele as profundezas do ser de Deus para você. Então a leitura, eu li, tá bem, li, vou trabalhar, fiz a minha parte. O pastor pediu que é para ler diário, estou lendo.
Eu já li a Bíblia tantas vezes, vai dizer isso. Mas ele está dizendo, não, leia e medite na palavra. Então se aprofunda, não é somente ler. O dicionário da língua portuguesa diz assim, que meditar é estudar o pensamento, estudar o conteúdo lido, é pensar sobre, é ponderar, é entregar-se a longas e profundas reflexões, é refletir. Qual é o problema que Jesus diz assim? Sabe qual é o problema? Quem ouve a minha palavra e não as pratica, ele diz, eu comparo esse homem àquele que construiu a sua casa sobre areia. E você sabe o que aconteceu com essa casa. Bateram o vento, rios vieram e ela caiu. E é exatamente isso. Quem ouve a minha palavra, quem lê a minha palavra, mas não medita na palavra, não pensa nas implicações. Eu louvo a Deus porque domingo passado, quando eu terminei a mensagem, eu estava dizendo assim, você não pode sair daqui sem uma decisão. Na segunda-feira eu recebo de uma família assim, nós oramos, eu falei, ore e peça o que o Senhor está dizendo. Nós oramos e decidimos, queremos nos envolver com a igreja, queremos nos envolver com esse ministério, queremos que isso faça diferença na nossa vida e querem fazer também diferença. Essa é a questão, entendeu? Por isso que eu disse, você está anotando? Qual é a sua preocupação? Ouvir, para vir para a presença de Deus? Está tudo mastigado o que eu estou falando, mas você pode aprender com tudo isso, né? Eu espero que você faça isso. Isso não é para mim. Cada um de vocês que estão sentados aqui podem vir e falar. Você não precisa ser pastor, mas você pode ser um profundo na presença de Deus, porque cada um tem o seu chamado. Mas todos fomos chamados para crescer em Jesus. Cada um de vocês vai ter coisa demais importante para poder falar para os outros e dizer assim, a minha experiência com Jesus é a seguinte. E aí Jesus não escolhe, todos somos chamados para isso. Então, veja só o que a Bíblia está dizendo sobre a leitura e meditação. Só vou citar para você, mas você deve conhecer os Salmos de número 1, de 1 a 3. Diz assim, bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. O seu prazer era, eu fui ler a palavra. Eu fui para a palavra, mas eu não só fui para a palavra, eu medito nela dia e noite. E ele diz assim, sabe as consequências aqui especiais? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Sabe por que você tem que refazer as coisas na sua vida? Sabe por que as coisas não dão certo na vida? Eu vou dizer duas coisas assustadoras para vocês. 70 e poucos % de pessoas que estão em sanatórios ou sendo tratadas de problemas mentais ou emocionais profundos são crentes. Uma bruxa que se converteu de um outro país estava dizendo o que é que Satanás faz. Diz que a maioria dos crentes é tão envolvido com a incompreensão sobre o desprendimento, que nós vamos ouvir daqui uns dias, e estão devendo e estão escravizados, porque é assim que Satanás segura, porque não se entregaram, não entenderam o que é servir a Jesus e não entenderam esse princípio da palavra. Tudo vai bem se você entender. Então ler e meditar aqui não é para andar, vai ajudar, né? A não andar, a não se envolver, a não viver com pessoas como os ímpios. Ele está dizendo, é feliz. E por causa desse meu compromisso com a palavra, eu sei. Diz que essa pessoa vai tornar a leitura, a meditação como um prazer da sua vida. Quem faz isso? Prazer a tal ponto que se torna um estilo de vida. Ele diz, dia e noite. E meditação, é prazer na vida. E diz que quem faz isso sabe dizer não para o mundo. Não para isso, não para aquilo outro. É uma pessoa que vive com propósito. Porque ele diz não para essas pessoas. Ele sabe o que é ímpio. Ele sabe o que é uma proposta que não combina com Deus. Diz que quem faz isso se torna tão produtivo como uma árvore que é plantada junto às águas. E diz que tudo que faz é bem sucedido. Deus te chama para ser bem sucedido. Amém? Em tudo,
Eu não estou falando de dinheiro, casamento, vida emocional, relacional. Aí sim, finanças, negócios, tudo. Ele te convida. Mas ele diz assim, se você ler e se você se aprofundar, entender o que significa o que leu, então fez sentido para a sua vida. Vamos para o terceiro. Lembra só, isso aqui tudo para dizer se eu tenho uma vida de devoção. Se eu sou íntimo de Deus, esses são meios de graça. É aí que eu me fortaleço. Mas ao mesmo tempo, se a minha vida é de devoção, essas coisas estão presentes. Então o terceiro meio de graça e uma forma de você demonstrar que você tem um compromisso com Deus é a sua vida de oração. Eu só estou pincelando essas coisas para vocês, porque deveria ser uma pregação sobre cada assunto. Então eu vou passar rápido, mas você vai entender. A oração era algo tão importante e tão presente na vida e ministério de Jesus, porque eles não falaram do nada, Jesus ensina a gente a orar. Eles não inventaram isso. Mas eles olham para Jesus e veem que a vida dele é tão comprometida. Tudo que ele faz, ele não escolhe seus discípulos sem oração, né? Ele não segue, tudo que ele faz, ele fala com o Pai, ele pede orientação, ele deixa a multidão, algumas vezes ele deixa os discípulos, porque ele vai lá na presença, porque como ele esvaziou-se de Deus, ele é alguém agora cheio do Espírito, ele é um homem cheio do Espírito, que precisa andar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em conexão com Deus, e saber o que Deus espera dele. Então, uma das coisas que ele faz importante na sua vida, por isso que os discípulos, Jesus, ensina a gente a orar assim também, como você ora. E quando você vai para a oração do Pai Nosso, que não vamos entrar, você vai ver que a oração não tem nada a ver, Senhor Jesus, eu tenho que fazer um negócio amanhã, e eu queria a sua direção. É para fazer. Mas deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Senhor Jesus, eu estou doente, eu queria que o Senhor me curasse. Ele pode fazer isso. Mas quando você olha para essa oração, primeiro já começa lá, Pai Nosso, não tem a ver com você, tem a ver com todo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Então nem vou entrar aqui, você vai. O pão nosso, não é de ser preocupado só com o seu pão. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela minha mesa. Não, Senhor, tem misericórdia daqueles que não têm. E se houver alguém que o Senhor colocar no meu caminho, me ajuda a entender isso. Entende? A oração, ela está recheada de tantas coisas, de vários princípios, vários valores que você e eu precisamos olhar e que vai além do que nós fazemos. Então oração, entenda isso aqui, é o desejo da alma de entrar na presença do nosso amado. Eu amo Jesus. E a oração é esse meu desejo profundo de entrar, de rasgar o meu coração, mas também de ficar quieto para minha alma ouvir o que ele tem que dizer para mim, para dizer para mim. Aí é oração. Senão eu estou fazendo só uma conversa, um monólogo, e eu só estou pedindo. Também é reconhecer que ele é o nosso Deus, que ele é Senhor da nossa vida, que nós não podemos viver sem ele. Alguém definiu assim que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, ele diz, Deus trabalha. Então a oração é reconhecimento que eu não passo sem ele. Mas se você consegue fazer as coisas sem orar, sem buscar a Deus primeiro, faz para depois ver o que dá. Primeiro você vai ter que fazer de novo, e de novo, e de novo. Mas você está dizendo assim, deixa comigo, Senhor. Nessas coisas aqui eu não preciso de você. Eu dou um jeito. Deixa que eu dou um jeito. Oração é respiração da alma. Assim como o corpo precisa de ar, a alma precisa de oração. É o alimento invisível que sustenta o nosso espírito. Quantas vezes eu sei que a Cris está ouvindo agora e assistindo. Quase todas as madrugadas ela indo para o hospital. E com dor. E aí eu sei, então, se eu estou acordado aquela hora, eu oro por ela. Eu mando áudio. E outros fazem isso também aqui. E de repente a gente ouve, não estava comendo, estava com dor, consegui comer, estou melhor. É isso. Oração, a gente entra na presença de Deus e crê nisso. Que Ele ouve, Ele diz, eu estou pronto a ouvir. E Ele vai e Ele age nas vidas. É assim que é. Nós entramos juntos na dor dessas pessoas. Representamos, né, como intercessores aqui, representamos Deus para a pessoa e representamos a pessoa para Deus. Eu tenho dito para ela, a gente está junto aí com você agora. Eu falei, eu sinto. É essa a ideia com oração. Vai além, né?
Esse alimento que sustenta, que fortalece. Oração é o encontro entre o homem e Deus. É onde a alma escuta, ela se rende e ela se renova. É meu desejo de encontrar. É o meu desejo de estar com Deus. E tem um texto que diz assim: orem de que forma? Sem cessar. Como é que eu oro sem cessar? Eu lembro que as crianças algumas vezes brincam: vovô vai orar, então está dirigindo, mas não vai fechar o olho, né? Se é, né? Então, quantas pessoas ficam preocupadas de estar dirigindo e vai fechar? Então, claro que você dirige com o olho aberto, você pode, né, nesse momento. E não é essa a questão, mas eu acho interessante. Mas a ideia de orar sem cessar é exatamente isto. Sua vida é uma oração. Orar sem cessar, isso eu paro um pouquinho que eu vou... Não, ele não está dizendo isso. Mas você pode muito bem fazer o seguinte: enquanto você está fazendo o que tem que fazer, Senhor, dentro do seu coração, eu não sei o que fazer agora. Ou, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas por favor, se não é do Senhor, me mostra já imediatamente, me ajuda. Essa é a ideia. Então não tem nada que impeça a oração, porque é um canal aberto com Deus. Não depende de onde você esteja. Por isso, orem. Ele diz: ora sem cessar. Sua vida é uma oração, irmão e irmã. É isso que ele está pedindo. Você tem que ser assim, né? Vamos então para o quarto. São 6. O quarto meio de graça e uma forma de demonstrar o nosso amor e compromisso com Deus é a vida de jejum. É jejuar. Eu queria entender o jejum. Na verdade, eu fico lutando para explicar para você. A melhor maneira, a maneira mais simples. Sempre. O dicionário nosso define que é abstinência. Ou privação física, moral e intelectual. Não é só física. Então, o jejum é uma forma de separar-se das distrações do mundo, para a gente se aproximar de Deus com mais intensidade. Por isso que, qual era o problema de Jesus transformar a pedra em pães? O objetivo. Ele podia fazer o que ele quisesse, ele tinha poder e não tinha problema. Mas ele estava para quê? Eu estou consagrando a minha vida a Deus. Eu tirei esse tempo para dizer para Deus, para estar na presença dele, para me desligar de tudo. Por isso ele está naquele lugar deserto, para estar na presença de Deus. É para ele esse tempo. Essa é a ideia. Então eu quero me aproximar mais. É um tempo de consagração, onde o corpo cala, mas a alma fala e ouve. Amém? Jejum também é um ato de adoração, de arrependimento, busca por intimidade com Deus. E o jejum não é um fim em si mesmo, mas é um meio de transformação do seu coração, da sua vida, de ter comunhão com Deus. Por isso jejuamos. Sei que tem pessoas que estão jejuando por questões físicas. E há uma lista de coisas boas que o jejum faz. Quando Deus pede algo para a gente, então é porque isso vai fazer bem. Mas eu queria te passar uma coisa nova que eu aprendi. Queria que você entendesse isso comigo. Por que é que Jesus, em Lucas 5:33, não tem lá, mas você pode pensar em Lucas 33:35. Lucas 5:33-35 diz assim: algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus também fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Olha a crítica. Olha a resposta de Jesus. Você já entendeu isso aqui? Jesus responde assim: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? O noivo está com eles, está havendo uma festa, não é hora de jejum. Ele diz: claro que não podem. Versículo 35: mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, deverão jejuar. Deverão jejuar. Sabe o que é aqui que eu tenho aprendido? Jejum aqui é a falta do noivo. O jejum é por causa da falta do noivo. O jejum é saudade do noivo. O jejum é um desejo de reencontrar com o noivo para a festa. E Jesus, a palavra diz que Jesus é o noivo. E nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Se a gente jejuar, é porque, como Jesus estava fazendo, eu quero separar esse tempo para estar com Ele.
Eu quero porque eu tenho saudade dele. Eu quero porque eu preciso dele. Você está entendendo isso? Não, vou jejuar porque eu tenho que comprar um negócio. Vamos jejuar porque eu tenho que vender um negócio. Vamos jejuar porque o pastor pediu que essa semana é de jejum. Ele diz, não, é saudade do noivo. Eu quero estar com o noivo. Eu quero ouvir o que ele tem que dizer para mim. Eu quero saber se eu estou no rumo certo. Eu quero que ele conheça o meu coração. Eu quero conhecer o coração dele. Eu separei esse tempo. É desejo dele. Eu quero jejuar porque eu quero ficar junto dele. Eu quero estar com ele. Quinto meio da graça e penúltimo, que é uma forma de demonstrar o nosso amor e compromisso com Deus, é a nossa vida no corpo de Cristo, que é congregar. Nós estamos vivendo uns dias e nós temos as pessoas chamadas desigrejados. Aí, tanto que hoje as igrejas não estão trabalhando mais pelo perdido. Ela está dizendo assim, nós estamos trabalhando para os sem igreja. Muitos falando assim. Mas o problema é que no meio disso, alguns têm razões para não estarem na igreja. Nem vou discutir. O que fizeram. Talvez foi bom ele sair logo antes que ficasse louco. Por isso eu estou chamando de igreja descomplicada. Você está ouvindo? Você ouve a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo nenhum monte de falcatrua para encher esse lugar, para fazer as coisas e para... Eu não sou manipulador, não pretendo ser nunca na minha vida. Só quero falar a verdade e espero que um dia a gente esteja junto na presença de Jesus de cabeça erguida. Por causa da palavra dele. Mas eu creio, irmãos, isso não é desculpa não. Se você viver essa vida série de devoção, nós não teremos lugares aqui. É só você viver essa vida que Jesus te chama para viver. Uma vida comprometida. E esses então estão dizendo assim, não, eu posso servir a Deus da minha casa. Uma coisa que me chama a atenção é quando Jesus pede para a igreja entrar em ação, ele fala, João Batista, me batiza. Apesar que a gente tem umas coisas doidas na nossa igreja. Pastor Israel, eu mesmo. Eu te consagro como apóstolo da igreja missionária do aeroporto de Londrina. Como assim? É isso que você vê? Eu me consagrando? Mas parece que é isso que as pessoas fazem. João Batista diz, Jesus, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, como é que eu vou te batizar? Sabe qual é a resposta de Jesus, o Criador do universo? O Deus que está acima de tudo e de todos. João, me batiza para cumprir a justiça de Deus. Mas Jesus, por que Jesus não se batizou? Por que Jesus passou por isso? Por isso você não vê a pessoa fazendo seu próprio casamento, se servir a igreja, se é ser igreja sozinho, faça seu casamento, se consagre, né? Eu te consagro, né? Não é assim? Não, nada disso. A igreja de Jesus, a igreja é um corpo de Cristo. E para mim, o maior entendimento sobre a igreja é que diz assim, que Deus entregou Jesus para a igreja, Ele o deu à igreja. E Ele chama a igreja de corpo de Cristo. E quando Ele fala de corpo, Ele está falando disso que você vê mesmo. Juntas, medulas, tudo que nós temos e somos. E Ele diz que a igreja acontece por causa do funcionamento de cada parte. E Ele chega a dizer, até aquela parte, né? Vocês viram que eu estou de camisa nova e eu tenho sapato novo também, viu? Tudo presente de aniversário, é bom fazer aniversário, né? Aquele dia que fala, o senhor não abriu, né? Então essa é a camisa que der. Mas sabe o que? Eu acho que não seria muito legal se eu tivesse com meus dedões de fora aqui agora, né? Andando. Nossa, feinho esse dedo, hein, pastor? Né? Não é assim? Então ele diz assim, aquilo que é mais fraco e não tem tanta beleza, a gente encheu de... Aí você põe um negócio caro no pé lá para mostrar. E ficou mais bonito. Não é assim que vive? E ele está dizendo, o corpo é a mesma coisa. Se tem alguém que não tem tanta importância e tanta função, ele diz, ele enche de glória. E quer saber de uma coisa? Estive numa igreja em que nós passamos por uma situação tão grave que um líder nosso, nacional, resolveu sair também da denominação e essas pessoas eram ligadas da minha igreja.
com ele, muito ligado, e eles saíram também. Nossa, que época difícil de levantar aquela igreja, aqueles irmãos. Aí a gente foi em Paranavaí, o pastor Cristiano foi pastor. E aí, uma irmãzinha, das mais simples, sabe? Você está lá, aquele pastor novo, começando, seu segundo ano de ministério, e aí, desesperado, olhando aquilo, e aí, olhando a igreja, olhando os irmãos, aí chega essa irmã e falou: ô pastor, fique em paz. O brilho daquele que não é. Eu nunca vi ela levantar para fazer uma oração na igreja, uma pessoa simples. Fique em paz. Quem é da verdade estará aqui. Quem não for da verdade, não há o que o senhor possa fazer. Eu falei: quem falou isso para essa irmã? Por que Deus foi falar para ela? Não falou para mim? Eu sou pastor? Por isso. Por isso. Por isso. Estou ali, essa madrugada passada, 6 horas da manhã, a zeladora veio limpar aqui. Até me ligaram: pastor, por que estão ligando mais? Então, disparou o seu alarme, abriram a sua igreja lá. Eu já olhei a câmera, aí vi a menina entrando, falei: não, pode deixar que as pessoas estão indo trabalhar. Mas sabe o que eu fiz? Vocês não viram a sujeira que isso fica no final de semana. Aí a gente dá valor a alguém que faz isso. Você está sentadinho, foi limpado, foi preparado. Eu falei: Jesus, obrigado pela paciência dessa pessoa, porque acho que trabalhar por esse valor, né? Obrigado. Porque nos mínimos detalhes, a gente deixa um lugar, a casa de Deus, uma coisa gostosa, linda. Você entende? Nós precisamos de todos. Nós precisamos de cada um fazendo a sua parte. E diz: aqueles que parecem que não têm são os que mais têm, que Ele dá mais. E ele diz assim: se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. Tem que ser assim, chorar com os que choram. Por isso que quando a gente liga para alguém que está, como muitas pessoas estão sofrendo nesse momento com doenças, você não sabe o que eu recebo no dia. Ao mesmo tempo, são muitas coisas ao mesmo tempo por ser pastor. E o papel da gente é chorar com aqueles que estão chorando, e de repente rir com aquele que ri, que está bem. É assim que é o corpo de Cristo, congregar. Por que esse congregar? Então esse congregar é para isso, exatamente isso, para nos fortalecermos no Senhor. O corpo não se edifica e ele não se desenvolve sozinho, mas é com a participação de todos. Jesus planejou assim. Ele chama a gente de pedra viva. Cada crente diz que é uma pedra viva. A gente tem aí cada tijolo que foi colocado aqui para construir esse lugar. E ele chama que o crente, a casa de Deus é uma casa espiritual, e cada crente é uma pedra viva que se encaixa, que vai sendo lapidado pelo Espírito Santo, e vai se encaixando e vai cumprindo o seu papel. Não sou eu quem escolhe. Meu papai é como pastor, como a Bíblia diz em Efésios, ele deu uns para pastores, mestres, tal, apóstolos, para que esses possam ajudar os membros, desenvolver os membros para eles fazerem o seu papel. Meu papel é só facilitar para você encontrar aquilo que Deus tem, mas é Deus que escolhe cada pessoa. Por isso que a gente não tem assembleia para ver quem vai ser isso ou aquilo. Assembleia é só para questões administrativas, espirituais e com base nos nossos dons. E ele diz assim: no corpo nós somos interdependentes, interligados. Ninguém pode viver desligado do corpo, sem o corpo de Cristo. Na sua casa, fala: mas o corpo de Cristo não é a igreja. Verdade, o corpo de Cristo não é uma denominação. Mas a igreja que se reúne nesse lugar, a igreja que se reúne naquele, e a igreja primitiva, eles reuniam de em casa em casa. O importante é, onde está reunido um corpo, no nome de Jesus, como igreja, é assim, é sempre assim, não sozinhos, mas uns dependendo dos outros. Nós perdoamos, vivendo junto, nós socorremos, nós corrigimos, nós suportamos, que a Bíblia diz, apoiamos, né? Hebreus 10, 25 diz assim: não descuidemos os nossos deveres na igreja, nem as suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está próximo. O mundo está perdido, o mundo está louco, e você precisa ter uma comunidade. Imagina, você podia estar assistindo um monte de qualquer outra coisa agora, e talvez achar que era mais fácil, mas a sua alma ia ficar vazia. Você vem para a casa de Deus, louva, adora, canta, ouve a palavra, participa da ceia, ora, recebe oração. Isso te fortalece, isso te prepara para enfrentar a vida. A igreja: eu estou com um problema, ora comigo. Tem alguém que cuida, que se importa com você. Isso é a igreja de Jesus.
É assim que funciona. E uma vida de devoção, então, está envolvido no meu compromisso de congregar e a importância que isso tem na minha vida. Eu não escolho se vai vir gente ou não na minha casa, que é uma vergonha isso para mim. Eu não vim porque chegou gente, sério, a gente já mudou de manhã para a gente não vir. Porque à tarde, aí as pessoas vão visitar, saiu com as crianças, no outro dia tem trabalho, então nós estamos de manhã por escolha. Isso devia ser uma prioridade porque você ama Jesus, não porque você me ama, ou porque você gosta disto, porque você ama Jesus. Sua vida é tão intensa de amor e dedicação a Ele, você não vai perder uma oportunidade de todas essas coisas, inclusive de congregar. Amém? Não é uma escolha. Nós separamos, uma vez que a nossa vida é de Jesus, nós separamos para Ele. Eu vou encerrar com esse ponto. Último. O sexto e último é, em meio de graça, e também uma forma da gente demonstrar nosso amor e compromisso com Deus, qual que é? É o que a gente fez hoje. Ceia. Santa Ceia foi instituída por Jesus. E ela é uma ligação lá já com a saída do povo do Egito. A Páscoa já acontece pós Mar Vermelho, é instituída, mas já no Egito, a última praga para todos é exatamente isto. Qual? Onde vocês matem um cordeiro e passem o sangue nas ombreiras das portas. Quando o anjo passar, o anjo da morte passar, onde houver sangue, ele vai pular esse lugar. Mas onde não houver, haverá morte. Já ali começava. Sangue de um cordeiro derramado. E o sangue aqui protege a vida. E é estabelecido que vem para Jesus. E Jesus então é isso. Ele diz assim: eu estou aqui para fazer isso. Eu sou o cordeiro de Deus. Então na ceia a gente revive o que Jesus fez por nós, que Ele passou. Então nós revivemos o que Ele passou. Mas nós também relembramos o que significa para a gente. O que significa para mim a morte de Jesus? Lembra? Isso é meditação. Ler assim, a ceia é importante. Jesus morreu, tal. E a meditação é o que isso implica para a minha vida. Então na sua morte nós morremos. No seu sepultamento nós fomos sepultados. Morreu o velho homem, sepultado o velho homem. Na ressurreição nós ressuscitamos para uma nova vida. Amém, irmãos? Você entendeu o que você fez hoje na Santa Ceia? Quando está tudo bem, é que você está dizendo assim: reconheço, a morte de Jesus foi a minha morte. O sepultamento de Jesus foi o sepultamento do meu velho eu. E a ressurreição de Jesus foi a ressurreição para uma nova vida. Por isso a ceia, e cada dia, não precisa esperar a ceia. Olhe a sua vida se você está vivendo de acordo com essas três coisas. Com essa nova vida, a ressurreição em Jesus. Ele diz: ressuscitamos para uma nova vida. Ceia é dizer que nós reconhecemos que Ele é o único alimento. E nós temos alimento físico, mas nós precisamos, Ele é o único alimento, Ele pode nos alimentar. Nós declaramos, como eu disse, tudo está bem. Eu acertei meu coração está sintonizado com o seu. Também lembrar assim: eu sou curado, eu sou transformado cada vez que participo. Ou a sua vida não é renovada? A questão é que a gente muitas vezes come a comida e não percebe o que ela fez. A gente toma água, não percebe o que ela fez, né? Mas fica sem tomar, fica sem comer. É a mesma coisa com a ceia. Por isso que a gente para um pouquinho para pensar. São dois símbolos criados. Ele diz: para pensar. É a minha vida na sua vida, que te renova, que te refaz, que te cura, que te transforma. Então, em nome de Jesus, não vem para a igreja para, eu vou na ceia. Não, eu vou para ver o noivo Jesus. Eu vou me encontrar com Ele, com aquele que morreu por mim e deu a vida. Eu preciso tanto falar com Ele e dizer mais uma vez: obrigado. Obrigado porque eu não merecia. Obrigado porque eu não podia fazer nada por mim. Mas você fez. Quando eu não merecia, eu não podia fazer nada, o Senhor veio na minha direção. E eu não ia te querer nunca, nem ia te ver. Mas você me amou e veio na minha direção. E pagou os pecados e a dívida que eu não podia pagar. Eu te louvo, obrigado por isso. Igreja de Jesus, vocês estão ouvindo isto? Vocês estão ouvindo a voz de Jesus falando com vocês? Amém, irmãos? É a voz de Jesus, não é minha. A gente está declarando assim: está firme, Jesus.
estou firme. E eu estou pronto para aquele dia te encontrar e olhar nos seus olhos. Estou obediente ao Senhor. Estou aqui. Então eu quero concluir. Vamos ficar em pé, eu peço para o louvor vir aqui. Quero concluir, mas olhem para mim, tá bom? O louvor só vai passar. Olhe aqui para a palavra, por favor. Preciso fazer isso, senão a gente fica parando, né? Devoção vai ser o centro de tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos tem a ver com devoção. E se você diz que ama a Deus de verdade, essas coisas têm que estar acontecendo na sua vida. Se não está, hoje é dia de você se humilhar na presença de Deus. Fazer como fez Jacó: eu não te largo até que não me abençoes. Você entende isso? Preciso disso na minha vida, sim. Eu penso que é para você olhar. Como é que está? Aqui você tem um raio-x da sua espiritualidade. Em nome de Jesus, não brinque com a sua espiritualidade. Em nome de Jesus. Estou batizado, já frequento a igreja, participo da ceia, que bom. Não, ninguém está falando disso. A pergunta de Jesus no último dia: eu quero saber, servo bom, eu quero saber se você foi bom e fiel no pouco. Se você for bom e fiel no pouco, ele diz: sobre o muito te colocarei. Então entenda que Jesus está olhando para você nesse momento e falando assim: como é que está a sua espiritualidade? Como é que está o seu compromisso comigo? Você não vê a hora de encontrar o noivo? Você não vê a hora de estar com ele? Meios de graça. São meios que te fortalecem, que te ajudam a viver uma vida, que te ajudam a crescer e você se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Cada vez mais parecido com Jesus. Ali não é um conjunto de regras: faz isso, se você fizer isso. E na verdade nós vamos fazer isso aqui com todos, inclusive nos ministérios. Com todos. Queremos ver, sua vida está assim? Não, vamos te ajudar. Mas vamos pedir: não brinque, não venha servir de qualquer maneira. Isso é só um D, tem mais 4, irmãos. Isso é só a primeira dimensão. Tem mais 4 dimensões. Semana que vem a gente tem um empresário falando sobre desprendimento. Tem a ver como é que é a nossa vida. O que a gente tem que desapegar para a gente poder ser tudo aquilo que Deus tem. A gente vai ouvir sobre a vida dele e o aprendizado dele. Amém? Depois a gente tem João falando sobre discipulado. Ele vem fazendo isso. Várias pessoas nossas estão se batizando. É porque ele está trabalhando com todas essas pessoas que têm pedido: passe por verdades básicas. Ele está tendo experiências gostosas ali, essas pessoas também. Então a gente quer isso. E você vai ouvir cada um deles. Cada um desses 5 desses. E nós vamos colocar como a nossa força. O que é que nos move? O que é que vai fazer a gente movimentar de tal forma que essa igreja vai ser essa igreja que cresce, que desenvolve, que é uma bênção, que faz bem para a sua vida, para a sua família, mas sua família faz bem para a gente também.